Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, porque eu tô gravando vídeo de tarde, mas bom dia para quem vai assistir a aula. Como eu já havia comentado na aula anterior, nós vamos falar um pouquinho sobre plágio. O que é o plágio? O plágio chama-se também, né, plagiarismo ou plagiato. É o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de qualquer natureza. Texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, contendo partes de uma obra que pertence a outra pessoa sem a permissão do autor. No ato do plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Então, nós estávamos conversando sobre referencial teórico, né? E é justamente nessa parte que é mais crítica do trabalho e é muito fácil cometer erros de plágio. Não que sejam intencionais, não é isso, mas é muito mais fácil porque no momento em que eu copio, que eu parafraseio ali um trecho ou um parágrafo de uma citação de um autor, eu, por vezes, pode ser que eu venha a esquecer de colocar ali, vou colocar, depois eu coloco os nomes, depois eu coloco as datas, as referências, e não coloco lá embaixo no referencial bibliográfico, aí nós temos um problema, porque plágio é crime no Brasil. Então, nós precisamos observar realmente a questão do plágio, porque é muito importante e é muito séria. Então, por isso, justamente, eu estou fazendo esse videozinho especificamente sobre plágio, para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é isso e não cair em erros, né? Erros que podem nos custar, às vezes, um ano da faculdade, pode nos custar até o curso. Se chega a ser aberto um processo, se chega a ser identificado que há plágio, você pode até sofrer um processo administrativo e perder o curso. Então, a gente precisa falar sobre plágio e é um assunto extremamente importante. Bom, a etimologia da palavra plágio provém do latim plagium, que significa ação de roubar uma pessoa, sequestrar, vender homens livres como escravos, relacionado ao verbo plágio, que com um significado análogo de modo que a etimologia implica em um ato criminoso. Tá? Para evitar a acusação de plágio, quando se utiliza parte de uma obra intelectual na criação de uma nova obra, recomenda-se parafrasear o texto da fonte consultada e colocar sempre créditos completos para o autor, seguindo as normas da ABNT, especialmente no caso de trabalhos acadêmicos, onde onde normalmente se utiliza a citação bibliográfica. Então, dentro dos trabalhos acadêmicos, que seriam os nossos trabalhos, no caso da nossa disciplina, artigos científicos, eu necessito obrigatoriamente, ao fazer uma citação, seja ela direta, indireta ou indireta, eu preciso colocar ao final, ou no início, ou no meio, enfim, em algum lugar, normalmente é no início ou no final, né? O nome do autor e a data do livro, do artigo. Se for uma citação direta, eu preciso colocar o nome do autor, a data, né, do ano de publicação desse documento, seja ele um livro ou artigo científico ou outro documento, pode ser um paper, pode ser outros documentos. E também preciso colocar o número da página. Ao mesmo tempo em que eu faço esse apontamento de citação, eu também preciso inserir as informações no final do trabalho, lá nas referências bibliográficas. Não deixem para depois, porque se tem a informação no corpo do texto, mas não tem na referência bibliográfica, também é plágio. É justamente isso que está falando ali, inserir as informações completas. O que é inserir as informações completas? É colocar o nome do autor e o ano de publicação ao lado da frase, da citação, no final ou no início, e também inserir a citação, a referência completa nas referências bibliográficas. Eu trouxe aqui também esse ponto que é bastante interessante, que é a questão do plágio versus a paródia. Só para explicar que plágio não é a mesma coisa que paródia. Na paródia, há uma intenção clara de homenagem, crítica ou de sátira. Não existe a intenção de enganar o leitor ou o espectador quanto à identidade do autor da obra. Então, fique claro isso. Plágio é roubo de ideias. É se passar por criador de uma determinada ideia. E paródia não. Paródia pode ser uma crítica, uma homenagem, enfim. E aí eu trouxe essa imagem que eu achei na internet,
que é de uma empresa que trabalha com hortifruti granjeiros, e eles fizeram uma paródia daquela música, O que é que a baiana tem, e colocando, né, o que é que a banana tem, fazendo uma paródia, é uma menção à música, lembra a música, mas com outro contexto. Todos nós conhecemos a música, sabemos que a música existe, que não é da fruteira, não é da empresa que trabalha com hortifruti granjeiro, mas eles utilizaram para fazer uma gracinha ali, para chamar atenção para a propaganda da sua empresa. Então, são coisas totalmente distintas, plágio e paródia. Bom, nós temos também a questão dos tipos de plágio. Nós temos o tipo de plágio direto ou integral, que segundo Ken Kirkpatrick, consiste em copiar uma fonte palavra por palavra, sem indicar que é uma citação e sem fazer referência do autor. É o legítimo copy-cola. Copiou e colou igual, ipsis literis, não mudou uma letra, uma vírgula, nada, e não colocou a referência do autor. O tipo de plágio parcial. Segundo Lécio Ramos, o plágio parcial é a colagem resultante da seleção de parágrafos ou frases de um ou diversos autores sem menção às obras. Normalmente, quando a gente vai montar um parágrafo dentro de um artigo científico, a gente até pode usar, né, diversas ideias de diferentes autores. Ou nós temos um conjunto de atores que pensou basicamente a mesma ideia, ou escreveu a mesma coisa. Então, nós vamos lá e copiamos, fizemos uma montagem, né, de diversos autores ali, construímos uma ideia em cima do que os outros pensaram. E não não fizemos menção a esses autores, nem às obras. Então, isso também é plágio. Tá? A ideia, o trabalho de vocês juntarem as informações, né, não faz de vocês donos da ideia, certo? Depois nós temos também o tipo de plágio conceitual. Para Lécio Ramos, é a utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original. Ou seja, eu leio um parágrafo, uma frase, e transformo em outras palavras, mas com a mesma ideia. Palavras totalmente diferentes, mas com a mesma ideia. Isso é plágio também, pessoal. E é um plágio conceitual. E não é um copy-cola, como o direto ou integral, nem o parcial. Mas é plágio também, porque não foi vocês que pensaram ali. Não foram vocês que tiveram a reflexão. O plágio conceitual em um exemplo de clássico de plágio. Eu vou sair aqui um pouquinho, só para verificar se está gravando. Porque eu já gravei essa videoaula uma vez e aí deu problema, não consegui gravar novamente. Então, por isso eu só estou verificando aqui se está tudo certo, tá? Bom, eu tenho também, ainda dentro dos tipos de plágio, eu tenho o autoplágio, que por definição consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores. Ou seja, eu escrevo vários artigos, tá? É um exemplo. Eu escrevo vários artigos, escrevo artigos lá em 2010, 2015, 2020. E aí, hoje, em 2020, eu estou escrevendo um artigo, mas é do mesmo tema, basicamente, que eu escrevi lá em 2010, e ninguém lembra. Aí eu vou pegar uma parte daquele artigo e vou usar hoje. E não vou referenciar, porque afinal é meu mesmo, fui eu que escrevi. É autoplágio, pessoal. Também não pode. Eu preciso referenciar este trabalho, mesmo que seja meu. Eu preciso referenciar, senão eu estou cometendo autoplágio. E autoplágio também se encaixa é um tipo de plágio, é uma forma de plágio e também é crime, tá? Eu não posso utilizar uma ideia, me apropriar da minha própria ideia que eu tive anteriormente. Eu preciso fazer a citação. Também. Depois nós temos ainda o plágio mosaico. Bom, o plágio mosaico, ele, para o Ken Kirkpatrick, esse é o tipo de plágio mais comum. Ele explica que este plágio acontece quando o plagiador não faz uma cópia da fonte diretamente, mas muda umas poucas palavras em cada frase ou levemente reformula um parágrafo sem dar crédito ao autor original.
Esses parágrafos ou frases não são citações, mas não estão tão próximas que eles estão tão próximas que eles deveriam ter sido citados, ou se eles foram modificados o bastante para serem classificados como paráfrases, deveria ter sido feita a referência. Ou seja, pessoal, pegou a ideia de um outro autor, pegou uma frase de um outro autor, pegou, e aí, mesmo que eu mude algumas palavras, mesmo que eu inverta a ordem das frases dentro de um parágrafo, a ideia não é minha. Eu não posso assumir a responsabilidade, os créditos por uma ideia que não é minha. Eu preciso, obrigatoriamente, mesmo que eu tenha modificado, feito uma paráfrase, que é modificar a estrutura das palavras dentro de um determinado contexto, porém eu não perco a ideia central que o parágrafo está me transmitindo. Então, mesmo que eu faça isso, a ideia não é minha. Então, eu preciso fazer a citação. Um caso clássico, como eu havia comentado para vocês, de plágio acadêmico, é do autor Maurice Maeterlinck, que é A Vida das Formigas. Esse autor, ele é prêmio Nobel de Literatura do ano de 1911, tá? Então, um caso considerado clássico de plágio acadêmico se deu com a obra de 1930, La Vie des Fourmis, A Vida das Formigas, de Maurice Maeterlinck. Livro no qual o autor belga foi acusado de copiar a obra The Soul of White Ant, que seria As Formigas Brancas do Sul, do naturalista e escritor sul-africano Eugene Marais, publicado originalmente em revistas ao longo dos primeiros anos da década de 1920. Bom, o que aconteceu, então? O Marais, que seria o autor original da ideia das formigas termiteiras, havia publicado ideias sobre a termiteira, que é um tipo de formiga da África do Sul, na imprensa sul-africana de língua africâner, tanto no jornal Die Burger, em janeiro de 1923, como na revista Huisgenoot, que entre 1925 e 1926 publicou uma série desses artigos desse autor, né, intitulados de Seil van Diemer, A Alma da Termita, que é o nome da formiga, do tipo de formiga. O livro do Maeterlinck, de conteúdo quase idêntico, foi publicado em 1926. Segundo foi alegado, Maeterlinck havia se deparado com uma série de artigos publicados nessa revista, né, na Huisgenoot, e teria sido fácil para ele traduzir do africâner para o francês. Então, pessoal, ele foi acusado por isso, porque as ideias eram muito idênticas às ideias do Marais. E outra coisa, porque o Marais era um especialista, era um naturalista que trabalhava, que estudava os animais, os habitats. Então, por isso, ele tinha um conhecimento tão específico em relação às formigas termiteiras. Já o Maeterlinck não teria como ter esse tipo de conhecimento em função de que ele não convivia, né, no ambiente das formigas, e também não havia feito não era de conhecimento público ou notório de que ele haveria feito esse tipo de estudo para escrever o livro. Então, esse é o Maurice Maeterlinck, é a foto dele. Ele nasceu em Gand em 1862 e morreu com 86 anos em Nice. A nacionalidade dele é belga, a ocupação e o campo de trabalho dele era da dramaturgia e ensaio, ele era um escritor, né? E ele tem o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1911. Tem um professor chamado Dassonville, ele se referiu ao Maeterlinck como ganhador do Prêmio Nobel que nunca tinha visto uma térmita, que é uma formiga térmita, em toda a sua vida e que jamais pôs os pés em solo africano e muito menos em Waterberg, que é a cidade lá onde foram realizados os estudos com as formigas termiteiras. Depois também, um outro caso alegado de plágio por parte desse mesmo autor refere-se à peça Mona Vanna, que teria sido baseada em Lúria, uma peça pouco conhecida de Robert Browning. Esse é um outro exemplo de plágio que ele foi acusado de ter cometido. Tem outros casos também, tá? Mas eu trouxe esse exemplo, né, esse do livro das formigas e esse porque tem uns quantos casos de plágio, pessoal. Eu acho que ele não era um ator muito criativo. Bom, depois nós temos também, pessoal, que conversar sobre o plágio e a educação. Afinal,
nós estamos envolvidos, né, na nossa disciplina de seminário de pesquisa, e nós precisamos entender o contexto do plágio na educação, porque impacta profundamente nesse ramo. Embora o problema não seja novo, vimos ali, né, desde 1900 e pouco já se fazia, 1920, que ano foi? 1920, 1930, né? 1930. Então, não seja novo, a revolução que a internet proporcionou nas atividades de busca no acesso à informação acabaram aumentando o plágio no campo educacional. Os alunos são convidados a executar e entregar exercícios, testes ou soluções para problemas de todas as informações, e todas as informações estão em apenas alguns cliques de distância. É ou não é, pessoal? Não me digam que vocês não procuram na internet quando precisam resolver algum problema, algum trabalho, enfim, alguma informação. Além, não que seja errado procurar na internet, não é errado procurar informações. Porém, é errado copiar e colar ipsis literis igualmente o que está na internet e dizer que é seu, e não colocar a fonte. Tá? Isso é plágio. Além das facilidades propiciadas pelo meio digital, o plágio educacional é impulsionado pela limitação do tempo, a carga excessiva de trabalhos e a dificuldade das tarefas propostas. Então, eu tenho o seguinte, uma coisa que eu queria deixar claro é que eu, pelo menos como professor, entendo que existe uma carga excessiva de trabalhos, existe. Às vezes, o nível de dificuldade das tarefas, ele é complexo. Então, muitas vezes, tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, mas isso não é desculpa, eu entendo, eu compreendo e compreendo que isso até impacte na qualidade dos trabalhos entregues. O que não dá para aceitar é copiar e colar da internet. Isso a gente não pode aceitar, tá? A Alemanha é talvez um dos países europeus que desde o século XVIII manteve um debate público mais intenso sobre as práticas científicas e acadêmicas desonestas, especialmente relacionadas a muitas teses de doutorado. Esse debate foi particularmente produtivo no final do século XIX e desde então, para evitar essas práticas inaceitáveis, tornou-se obrigatório publicar todas as teses de doutorado como pré-requisito para a emissão do diploma de doutorado para qualquer universidade alemã. Bem, então nós temos, né, percebemos que foi criado todo um sistema para evitar o plágio, para evitar que ocorra esse tipo de crime, né, de coisa errada, de erro, que muitas vezes pode ser que aconteça também de maneira involuntária. Às vezes eu estou na correria ali do dia a dia, estou inspirado, escrevi um parágrafo, escrevi o outro, aí aproveitei e já citei, fiz uma citação a partir de um parágrafo de um outro artigo, e no fim não coloquei ali, vou deixar para colocar amanhã, não coloquei amanhã, passou os dias e ficou aquele parágrafo sem citação. Não foi intencional? Não foi. Mas igual, por mais que tenha sido intencional ou não, o crime ele está impresso ali. Tá? Ele vai ser entendido como um plágio mesmo. No Brasil, o plágio é considerado crime e a sua principal referência é a Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Eu trouxe para vocês aqui um trecho da lei, que a lei é bem extensa, e é o título 2, capítulo 1, das obras protegidas. Então, no artigo 7 diz o seguinte: são obras intelectuais protegidas para a criação do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como 1. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. O que é um artigo científico, pessoal? É um texto científico. Então, os textos científicos, eles estão protegidos pela lei no Brasil, e se houver uma cópia, vai ser considerado plágio, crime no Brasil, tá? Esse aqui é o link, vocês podem copiar e colar na barra ali do URL, e vai abrir direto na lei, vocês podem dar uma olhadinha, é muito interessante, fala aqui, ó, que os programas de computador são protegidos por lei também, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, as ilustrações, cartas geográficas e outras obras de mesma natureza, enfim. Não é só isso, tá? Ele segue aqui. Segue depois com mais itens. Mas aí, como não cabia, o que eu queria evidenciar realmente era que os textos científicos também estão protegidos pela lei,
o que eu quis evidenciar foi isso, mas tem muitos outros itens aqui que fazem parte dessa lei, tá? Então, mas que fique claro que existe uma lei específica no Brasil para isso, que protege as ideias das pessoas, as obras, né? As obras intelectuais das pessoas. É isso então, pessoal, muito obrigada, eu espero que vocês tenham ficado atentos ao plágio, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente pode utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V com certeza, mas precisa ter prudência, e sempre utilizar, apontar, né, a autoria de quem escreveu a ideia, de quem escreveu aquela frase, seja ela uma frase de 3 linhas, 2 linhas ou 10 linhas, não importa. Sempre dar créditos aos autores. Era isso por hoje então, muito obrigada.